existe a possibilidade, né, de fazer features sociais em jogos que são single players, efetivamente, assim, tem, na minha cabeça, eu esqueci de pesquisar, tá? Então, mas tem um ganho nisso, né? Sei lá, por exemplo, eu vejo um exemplo bom que eu gosto muito, eu acho que se encaixa de alguma forma, de novo, não acho que, seguindo o que o Mori falou, né, que não é bem a semântica de features sociais do que a gente conhece para jogos sociais e tal, mas eu acho que possibilita essa interação e isso fortalece muito a experiência do jogo. Por exemplo, o Journey, né? O Journey, ele tem aí uma experiência, em teoria, single player, mas acaba que você tem aquela questão de... Você consegue jogar o jogo sozinho e ele é legal, é muito bom, mas você tem a possibilidade de jogar com outras pessoas ali, meio ad hoc ali, né? Eu fiz o loading no mapa, pode ser que eu caia com alguém, e ele tem a parada da comunicaçãozinha ali, né? De eu apertar a bolinha, ficar piscando as coisas, e a gente vê uma porrada de história da galera achando sensacional, né? Tentando, meio que dando um bending ali na regra para conseguir conversar, né? Tipo, clica mais rápido para chamar atenção, e as pessoas vão se adaptando na parada para conversar. E pessoas que tiveram essa experiência são muito... Foi uma experiência muito mais rica do que quem não jogou assim, né? Então, assim, sei lá, a minha visão tem ganho, obviamente, mas se a gente consegue pensar em outros usos para isso também. Igor, vai ou eu vou? Se eu estiver viajando muito, vocês podem me pausar, tá? Pode começar, porque eu fui primeiro da primeira vez, pode ir agora você. Ok. Tem com muitas coisas em experiências de jogos, né? Tipo, talvez seja mais importante o que o jogador está sentindo do que o de fato está acontecendo. Então, tem jogos que se dizem multiplayer, mas está jogando contra bot, e acho que tem experiências que você pode considerar que são intimamente sociais, que você pode sempre ficar na dúvida, que nível de interação de fato você tem com o jogador e quanto esse jogador precisa ser um humano. Eu acho que o Journey é um exemplo super legal disso. Demora um tempo, se você chegou lá virgem, você não precisa necessariamente suspeitar, sabe? Podia ser um bot, assim, é só mais elegante quando você descobre que era um outro cara, assim, retroativamente é super legal, mas eu zerei o jogo sem saber que tinha uma outra pessoa. Então, tipo, aquela relação pra mim já era social, mesmo que não fosse um cara. Aí era um cara, sabe? Então foi, beleza. Então, tipo, é bem mais importante você tá nesse estado mental em que o cara sente as interações sociais do que, de fato, proporcionar. Bem mais importante não, mas é tão legítimo quanto o jogador achar que é a experiência. Tá? Mas o Journey, como exemplo de single player, você estava falando, é um single player que tenha features sociais, é um exemplo atípico, né? A gente tem vários outros mobiles, que talvez sejam melhores exemplos disso, que só tem um ranking, né? Um multi-single player, né? Tipo, cada um faz sua própria interação contra um computador ou um puzzle, mas você compete pela pontuação, né? Acho que esse é tradicionalmente a abordagem mais, sei lá, de novo, canônica do que seria a implementação de uma feature social num jogo que é single player. Tipo, pensou em rejogabilidade, faz um MVP de um ranking e pronto, né? Você tem alguma coisa aí, show de bola, tipo... você já vê a participação de outros jogadores contra você, num cenário que é parecido, mas eles não estão fazendo interação direta, né? Então, é um multiplayer muito fraco, não dá pra falar que é multiplayer, mas eu chamo de multi-single player, né? Então, você tem vários jogadores que estão jogando, mas eles não estão jogando necessariamente no tempo, né? Isso pode ser assíncrono, o que facilita em infra, inclusive, mas você sente a participação de outros jogadores, você percebe que existe uma comunidade, você tem como competir ou colaborar de alguma forma por esse ranking, né? Ranking de clã, ranking individual, e isso já é social, né? Então, mas, tá, para não fugir completamente do Journey, aí o Igor quer adicionar alguma coisa? Não, assim, eu queria que o Journey é curioso de conversar, porque na origem o conceito dele era uma nova forma de pessoas jogarem juntos os jogos e tal. Então, sim. É difícil falar dele como um jogo single player, mas beleza. Eu acho que entendi o que você quer dizer, no sentido de, né, ele poderia facilmente se passar por uma experiência single player. E como o próprio Mori falou, tipo, talvez muita gente tenha jogado ele sem saber sequer que ele tinha essa possibilidade, né? Ou o cara jogou offline, sei lá, e aí não sentiu. Mas, então, o Journey tem problema. Mas uma coisa que eu queria falar sobre, por exemplo, vocês deram essa questão do leaderboard, assim, como uma feature social. Eu acho interessante pensar, assim, pega um jogo single player qualquer, que nem vocês falaram, e coloca um leaderboard, né?
Agora, o que você tem é que o jogo está te oferecendo uma opção para você fazer daquele jogo mais social, no sentido de, no momento em que você está jogando um jogo single player de fazer ponto, né? E agora você compara a sua pontuação com de outras pessoas ao redor do mundo, ou na sua região, ou na sua rede de amigos e tal, esse jogo ele ganhou uma camada social. Agora, a maneira como o jogo posiciona essa feature dentro da trama de features dele vai implicar uma socialidade maior ou menor, né? Tipo, é muito fácil você ignorar um leaderboard num jogo que não, sei lá, que ele tá escondidinho lá no botão, que você tem que ter muito trabalho para abrir, ainda assim quando abre é uma bosta, e aí, tipo, sabe, tá lá só por ter. Quase que é um jogo que não faz nenhuma questão de ser social. Talvez ele tenha aquela feature porque alguém falou que tinha que ter, ou porque a infra já estava pronta. Então, que nem o Mori falou que é um nível fraco, né, de sociedade, porque ele está taxado na experiência quase que é uma peça quase sobressalente ali, facilmente removível, né? Tipo, se eu vejo que tem um cara, eu fiz 300 pontos, tem um cara acima de mim que fez 320. A única coisa que eu sei é que esse cara fez mais pontos que eu, e eu não sei absolutamente nada sobre o que esse cara fez ou não fez para fazer mais do que 320 pontos, diferente de um jogo, sei lá, competitivo, onde eu jogo uma partida com alguém, eu posso ser massacrado e falar, cara, eu não tô no nível desse cara, né? E aí, só que a partida é uma aula, né? Então, ou eu jogo uma, sei lá, eu tô, sei lá, pensa num first person shooter, onde eu entro num time, eu jogo com um cara, o cara é animal, faz as paradas sinistras, cara, beleza, um dia eu vou ser com esse cara, né? Então, isso é uma experiência que talvez a gente possa dizer que é mais diretamente ou mais intrinsecamente social, pela forma como não tem como você tirar, até tem, né? Mas você vai estar se privando de sentir o jogo na sua totalidade se tratar um jogo desse como single player, né? Que não é. Então acho que é isso que eu quis dizer, assim, então assim, dá para ter uma feature social no jogo que essencialmente é single player? Dá, vai ser uma coisa muito fraca, quase taxada, assim. Vai ser uma feature, no final das contas, e não uma experiência para o jogador, né? Ela vai ser uma funcionalidade do jogo, mas na medida que essa funcionalidade vai integrando esse jogo, ele vai deixando de ser single player, por definição. Sim. Tá, então, até para juntar isso que a gente está falando, a gente falou no começo que feature social agrega valor para o produto, né, e que ranking é uma feature social, ok. Acho que faz bastante diferença, você está falando, tipo, se o jogo foi pensado como sendo um jogo que ia ter funcionalidades sociais mesmo, ou se ele era um jogo single player e depois foi taxado algumas coisas sociais em cima dele. Então, só para dizer que colocar uma feature social não automaticamente vai fazer seu jogo bom ou melhor, e claro, tem jeitos mais elegantes de criar interações, vincular isso a metajogos, né? Tipo, enfim, usar melhor features sociais para qualquer que seja o objetivo específico do seu jogo. E aí é muito importante, né? Então, esses dois cenários. Primeiro, seu jogo já é originalmente social e essas features estão complementando a experiência do jogo inteiro. E segundo, se o jogo não era social, você está colocando uma coisa para um objetivo específico. E aí faz bastante diferença que tipo de usuário está usando, como ele lida com a frustração ou não de estar no ambiente social. E é por isso que eu também não elimino o valor de deixar o leaderboard, por exemplo, escondido, né? Porque você pode estar num ambiente para um tipo de usuário para o qual faz muito sentido instigar ele à competição ou à colaboração o mais rápido possível, né? Mas se o seu jogo era originalmente single player e essa é uma experiência que você gostaria de preservar ainda, é muito importante que você consiga manter um usuário ermitão lá, que não participa de nada disso e consegue ter a experiência dele lá isolada. Então, você está ampliando a sua base de usuários, né? Tipo, para quem gostaria da competição, o ranking faz muito sentido e o cara vai reter por mais tempo por causa disso, mas você não está prejudicando a experiência do cara que gostaria perfeitamente de não saber que existe mais ninguém jogando aquele jogo e tá só curtindo o conteúdo dele single player completo, né? Então, de novo, o jeito que você usa a feature e o estado e o objetivo do seu jogo, o objetivo da feature, faz diferença. Mas, então não é para tratar igual. Ranking é sempre isso, tem sempre esse impacto, né? Acho que faz diferença. Só isso.